Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Márcio da Paróquia São Pedro e a pedido da Roberta, da Pascom, da Diocese, ela pediu que falasse alguma coisa sobre a Lectio Divina. Então, é um assunto maravilhoso e muito extenso, mas nós vamos tentar nos reduzir a 15 minutos, tá bom? Para não cansar vocês. Mas é um assunto verdadeiramente apaixonante, porque se trata da Palavra de Deus, a leitura espiritual da Palavra de Deus, e que é inesgotável, que é a fonte de vida, de sabedoria, a fonte de onde nós podemos conhecer a Deus, tá bom? Então, eu vou seguir aqui, encontrei hoje cedo o São Google, nos salva muitas vezes, e encontrei uma palestra sobre esse tema do Dom Orani, que é o cardeal do Rio de Janeiro. E Dom Orani foi monge muitos anos em São José do Rio Pardo, cistercense, e essa Lectio Divina teve uma importância fundamental na vida monacal, né? Nós vamos ver aqui. Então, ele deu também algumas dicas que eu vou seguir mais ou menos esse esquema, tá bom? Então, convido vocês a acompanharem aqui. Eu tentei colocar algumas notas para a gente poder, para ficar mais didático. Então, Lectio Divina. Lectio é uma palavra latina, né? Divina também, que pode querer dizer leitura divina. É uma leitura de algo que se refere a Deus. Pode ser chamada também de leitura espiritual. Não é uma leitura com fins só de conhecimento literário, erudito e com outros fins. É uma leitura com o fim de ter uma comunhão espiritual com Deus, através da Palavra de Deus. É uma definição talvez melhor ainda, leitura orante da Bíblia. São Jerônimo diz que, lendo a Palavra de Deus, Deus fala conosco. Rezando, nós falamos com Deus, respondemos a Deus. Então, no fundo, a Lectio Divina é um diálogo de amor com Deus. E, necessariamente, essa leitura é um alimento necessário para a nossa vida espiritual. Jesus, na primeira tentação no deserto, em Mateus 4, ele cita um trecho do Deuteronômio 8, versículo 3, não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. O homem não é só corpo, não é só matéria. O corpo é bom, a matéria é boa, Deus os criou, mas o homem tem uma alma espiritual, que precisa, como o corpo, ser alimentado. Uma alma que tem fome de Deus, como diz o Salmo 62. Minha alma tem sede de Deus. E como é que nós vamos matar essa sede, essa fome? Na Palavra de Deus. João 4, a samaritana, o diálogo de Jesus com aquela mulher. Jesus, na hora da meio-dia, morrendo de sede, um calor como esse que nós estamos vivendo agora, se senta na beira do poço e chega uma mulher samaritana e ele fala, dá-me de beber. Essa mulher, sabendo que era um judeu, diz, como você sendo judeu pede a mim que sou samaritana? Havia uma rivalidade, uma inimizade muito grande entre judeus e samaritanos. E Jesus fala, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que lhe pediria. E ele te daria água viva. Como? Você nem tem um balde para pegar água no poço? Acaso você é maior que o nosso pai José, nosso pai Jacó, que cavou esse poço e nos deu essa água? Ele fala, quem beber dessa água vai ter sede novamente. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, irmãos, a palavra de Deus não só nos sacia,
não só mata a nossa sede, nós temos sede de sentido, sede da sabedoria de Deus para a gente entender a vida, entender o sofrimento. Viver não é fácil, a vida não é simples, né? E nós precisamos da sabedoria de Deus para podermos viver bem, sermos felizes, termos discernimento para saber fazer as escolhas certas. Nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende das escolhas que a gente faz. Se a gente não tiver a capacidade de escutar a Deus, de discernir entre o bem e o mal, a gente vai fazer escolhas erradas e vai sofrer e vai fazer os outros sofrerem. Pois bem, então, quem beber dessa água nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Maravilhoso, vai sobrar sabedoria, vai sobrar amor, vai sobrar espírito, porque essa água viva é o Espírito Santo, para você também matar a sede de outras pessoas. Mas ainda no versículo, esse daqui é um pouco antes. Esses 2 versículos aqui, quando a samaritana larga o cântaro, vai na cidade e fala, olha, encontrei alguém que disse tudo o que eu fiz, não será ele o Messias? E os discípulos que tinham ido na cidade comprar comida, oferecem para Jesus, mestre, come. E ele tem uma resposta que é impressionante. Tenho para comer um alimento que vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, Jesus tem um alimento que ele fala, nós não conhecemos a doçura desse alimento, que é fazer a vontade de Deus. Agora eu pergunto para você, como é que você vai conhecer a vontade de Deus se você não lê as Escrituras? Quem vai te dizer qual é a vontade de Deus? A televisão? A internet? Ou, não sei, o teu vizinho? São Jerônimo diz, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Se eu não conheço as Escrituras, não posso dizer, sinto muito, de conhecer a Cristo, de conhecer a Deus. Por isso que essa Léxio Divina é absolutamente importante. Ao longo dos 2000 anos da história da Igreja, todos os santos, os monges, os cristãos, leigos também, casados, com trabalho, com tudo, alimentaram a sua familiaridade com Deus, alimentaram a sua fé, viveram a santidade, meditando, lendo, meditando a palavra de Deus. Só queria fazer mais uma alusãozinha aqui ao Salmo 1, que é o primeiro salmo dos 150 do Saltério, né? Que diz, começa dizendo, feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não para na roda dos pecadores e não se senta na roda dos zombadores, mas se compraz na lei do seu Deus. Nela medita, na sua lei, medita dia e noite. E compara esse homem que se compraz, encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita, a sussurra, a mastiga dia e noite, se compara a uma árvore plantada na beira de um regato. Imagina, essa árvore tem suas raízes profundas nas águas. Pode vir a seca, como nós estamos vivendo, essa seca terrível, com incêndio para todo lugar, né? Mas aquela árvore que está plantada à beira das águas, ela sempre, diz o Salmo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz lhe sai bem, e a seu tempo dá o seu fruto. Pode vir a seca, ela está viva, porque as suas raízes estão na fonte das águas. Queridos irmãos, esse riacho, essas águas vivificantes, né, são a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Aquela pessoa que está enraizada na Escritura,
que todo dia medita a palavra de Deus, que a escuta com devoção, com fervor, dará fruto no seu tempo. E os frutos são o amor, a alegria, a sabedoria, a paciência, a bondade, a fidelidade, a humildade, vem da Sagrada Escritura, acolhida, meditada e posta em prática. Então, é belíssimo esse salmo, né? Maravilhoso, que mostra o homem justo como uma árvore, né? Então, os princípios da Lectio Divina, eles surgem por volta do ano de 2020, através das regras monásticas de alguns santos importantíssimos. São Pacômio. A vida desse homem é algo de maravilhoso, precisaria de tempo para falar, mas ele vai ser um pouco o pai do monaquismo cenobítico, né? Dos que vivem em comunidade. Esse homem era um soldado, foi preso, não me lembro aonde, e muita gente ferida, doente, faminta, e de noite apareciam lá umas pessoas que traziam comida, traziam remédio, e gratuitamente, sem pedirem nada, serviam aqueles soldados e aquelas pessoas que estavam na cadeia, né? E esse Pacômio me perguntou, escuta, quem são esses caras? Era um pagão, era um homem, né, que não tinha religião, não tinha nada. Quem são esses homens? Quem é essa gente que faz isso assim de graça, com tanta alegria, com tanta boa vontade? Falaram, são os cristãos. Ele não sabia quem eram. Saiu da cadeia, foi procurar uma igreja, perguntar, como é que eu faço? Eu quero ser um desses. E começou um processo de conversão e se tornou, né, um monge que fundou vários mosteiros. E nesses mosteiros, a maioria das pessoas eram ignorantes, não sabiam ler nem escrever. Ele fazia questão de que aprendessem a ler e a escrever para poder escutar, meditar as Escrituras. E nas suas regras fazia parte essa Lectio Divina, essa leitura orante da Bíblia. Mas não só São Pacômio, Santo Agostinho também, um grande amante e comentador das Escrituras, também nas suas regras fala-se da Lectio Divina. São Basílio, outro grandíssimo padre lá da Capadócia, né? E São Bento, né? Que nas suas regras, que foram as regras talvez mais famosas, que mais influenciaram toda a história da igreja e as histórias dos mosteiros, ele faz parte, num horário nobre, a leitura divina. Essa leitura pode ser feita também de outros livros de espiritualidade, mas o livro principal, a Lectio Divina propriamente dita, é da Sagrada Escritura. Tá bom? Então, vamos para frente. A sistematização desse método da leitura divina foi colocada assim muito claramente no século XII por esse Guigo o Cartucho. Vocês podem entrar no Google, colocar Guigo o Cartucho, e vocês vão ver coisas lindíssimas que ele escreveu sobre a leitura divina. A Lectio Divina, tradicionalmente, é uma oração individual, porém, pode-se fazê-la em grupo, e se faz. Os monges tinham um horário em que eles deixavam o trabalho manual, as outras tarefas, e se dedicavam à leitura orante da Bíblia. Todo santo dia. E não era assim uma parte, era o ofício divino, era o trabalho por excelência deles, meditar, ler, meditar, rezar através das Escrituras. O importante é rezar com a palavra de Deus. Já citei São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Cito aqui uma frase do Papa Emérito Bento XVI, em 2005, ele disse isso sobre a Lectio Divina. Eu gostaria, em especial, de recordar e recomendar a antiga tradição da Lectio Divina, a leitura assídua da Sagrada Escritura, acompanhada da oração que traz um diálogo íntimo
em que na leitura se escuta a Deus, que fala, e responde-lhe com confiança e abertura de coração. Exatamente aquilo que nós falamos, diálogo íntimo com Deus. Pode ser feito sozinho, em casa, na igreja, onde quiser, no trabalho, um intervalo que tenha, você pode ter a tua Bíblia. Irmãos, a Bíblia, um cristão não se desgarra da sua Bíblia. Quando você vai de férias, né? É muito salutar sair uns dias de férias. Agora, coitado, com a pandemia está difícil sair, mas as pessoas saem, para o seu interesse saem, para o churrasquinho, para o rancho, saem. Tá bom, mas um cristão nunca sai sem levar sua Bíblia. Porque mesmo tendo a alegria de conviver com as pessoas, de estar com os amigos, mas tem uma hora que você tem a tua intimidade com Deus. E ali, esse diálogo com Deus é através da Escritura. E quando vai de férias também, para a praia, para a montanha, para onde for, levar a Bíblia. Acostumar-se a ler. A Bíblia, você vai entendendo-a, frequentando-a. Como um amigo, você vai conhecendo o amigo, indo na casa dele, almoçando com ele, convidando ele para a tua casa, fazendo um passeio juntos. Você vai conhecendo e amando e alimentando aquela amizade. Com Deus é a mesma coisa. Eu não posso ser amigo de Deus se eu não frequento Deus, se eu não falo com Ele, se eu não escuto Ele, se eu não convivo com Ele, né? Tá bom, então vamos para frente agora para ver, propriamente dito, o que é a Lectio Divina. Quais os 4 degraus dessa escada para que eu possa encontrar-me com Deus. Primeira coisa, depois da invocação do Espírito Santo, a palavra de Deus tem muitos autores e tem um autor só. São 73 livros, né? O Antigo e o Novo Testamento. Mas, por trás desses autores humanos, cada um de uma época diferente, cada um com um nome diferente, de uma mentalidade diferente, tem um único autor, que é o Espírito Santo. Então, você quer entender a Escritura, você quer poder penetrar nela, você quer que ela penetre na tua vida, comece invocando o Espírito Santo, para que ele, que é o autor, te abra as Escrituras. O Evangelho de Lucas diz que Jesus, ressuscitado, abriu-lhes a inteligência para que entendessem as Sagradas Escrituras. É o Espírito Santo que faz isso. Então, colocar-se numa atitude de humildade, né? Também porque o Apocalipse fala que foi entregue para João um livro com 7 selos, um livro fechado, selado. É a tua história que muitas vezes você não entende, não sabe por que sofre, por que aquela pessoa pegou a Covid, por que aquele outro morreu, por que que eu perdi o emprego, por que que a namorada me deixou, ou o namorado, né? Não entendo por que que eu sofro, não entendo a história, é um livro fechado. E eu fico triste, me escandalizo e não entendo e não sei como fazer. Pois bem, João, quando recebeu aquele livro fechado, começou a chorar, porque não tinha ninguém capaz de abrir o livro. E aparece um anjo que o toca, o consola e diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá foi dado a ele o poder de abrir os selos. Sabe quem é? E fala assim, o leão da tribo de Judá. A tribo de Judá é uma das 12 tribos de Israel e o símbolo é o leão. Era uma tribo forte, valente, como o leão. Pois bem, aparece um cordeiro de pé, vivo, com a marca da imolação. E esse cordeiro recebeu o poder de abrir o livro. É Jesus, que morreu e ressuscitou, o único capaz de abrir as Escrituras. Por isso que só entende as Escrituras quem tem o Espírito do Cordeiro. Então tenho que pedir, Senhor, me ajuda? Olha, eu estou aqui, né? Porque hoje, irmãos, nós damos muito pouco tempo a Deus.
Temos muito tempo para a televisão, muito tempo para a internet, para os amigos, passamos o dia inteiro mandando mensagens e coisas engraçadas e coisas interessantes também, partilhamos, mas como a gente não sabe estar com Deus, e para isso precisa, às vezes, fechar a porta. Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está em segredo. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Nós vivemos no mundo da exposição, né? E tem gente que tem essa mania de expor tudo da sua vida, tudo. Pois bem, Deus vê o que está oculto. Temos que aprender a nos ocultar, a nos esconder um pouco, a fugir também um pouco dos outros, se a gente quiser se encontrar com Deus. Tá bom, mas então, o que eu estava falando? Necessidade da oração, pedir o Espírito Santo para poder começar essa caminhada da Lectio Divina, composta de 4 partes, 4 degraus que nos fazem ascender até a Deus. Primeiro degrau é a Lectio. Em latim, o tio se pronuncia Lectio. Lectio, que é a leitura. Uma leitura atenta, uma leitura vendo os personagens, vendo o ambiente, se possível vendo o contexto, que o contexto é muito importante. Se é uma parábola, se é um discurso, se é uma lamentação, se é uma oração, vendo o contexto. Os verbos que aparecem, né? Uma primeira leitura. Meu professor de teologia, de Bíblia, dizia, uma leitura atenta de um texto bíblico vale mais do que 10 comentários sobre ele. Porque os comentários são feitos por alguém que leu com atenção aquele texto. Mas você pode fazer isso. Tá bom? Então, primeiro degrau, a Lectio, a leitura. Naquele momento, naquele lugar silencioso, tranquilo, né? Que você escolheu, a leitura. Com uma Bíblia, que seja uma Bíblia boa. Hoje tem traduções muito boas. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia da Tebe, tradução ecumênica da Bíblia. São Bíblias que têm umas notas também preciosas, né? E tem a Bíblia de Jerusalém, tem esse recurso dos paralelos, porque a Bíblia se interpreta a si mesma. E você pega um texto e você vai fazendo uma viagem ali, né? Uma perscrutação e vai entendendo melhor aquele texto. Tá bom? Mas essa leitura, aí você não deve se preocupar muito com as notas nem com nada. Lê o texto. Tá bom? Devagar. Uma leitura. Segundo passo, a meditatio, ou a meditação, onde você vai ruminar aquela palavra. Os monges falavam de ruminatio. Já viram a vaca? Que ela no pasto, ela come o capim, o mato, a grama, e ela começa a mastigar aquilo e tirar todo o sumo daquele alimento. E depois ela volta e continua mastigando e tirando aquilo. A meditação é mais ou menos isso, é você mastigar essa palavra, porque, lembra uma coisa, a palavra ilumina a vida. Se eu tirar a minha vida dali, eu já estou fora. A palavra tem que mexer com a minha vida, com os meus sentimentos, com as minhas atitudes. E se a palavra dói, se a palavra fere, né? Porque a palavra, diz o Apocalipse, é uma espada de 2 gumes. Ela penetra até, um trecho na carta aos Hebreus maravilhoso. A palavra é viva, é eficaz. Como uma espada de 2 gumes, ela penetra até dividir a alma do espírito. Nossa Senhora, o que é isso? Mas então, a meditação, onde eu me detenho pensando naquela palavra na minha vida, nos meus problemas, nos meus sofrimentos, na minha vida. A palavra quer iluminar os teus passos. Então não pode tirar os passos da luz da palavra, né? Segundo degrau, né? A meditatio, a meditação. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Jesus,
ela não escutava a palavra de qualquer jeito. Diz São Lucas, mais de uma vez, Maria guardava todas aquelas palavras ou aqueles acontecimentos e os meditava no seu coração. Se quisermos aprender a fazer a Léxio Divina, uma grande mestra é Nossa Senhora. Tá bom, terceiro degrau, Horácio, a oração. Depois de escutar a Deus, de deixar que Ele mexa com a minha vida, que Ele ilumine meus problemas, meus sofrimentos, aquela iluminação, aquilo que eu descobri, aquilo que eu encontrei, se reverte em oração, né? O diálogo é escutar e falar, né? Um diálogo, você escuta o outro e você fala com o outro. E quando esse outro é Deus, então, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, quem bate, a porta se abre. Irmão, se a gente soubesse o poder que isso tem, nessa época de pandemia, em que tem tanta gente ficando meio desequilibrada, né? Emocionalmente, com as preocupações, tanta gente precisando de ajuda, né? Se as pessoas soubessem que na Igreja Católica existe uma tradição maravilhosa, onde eu posso viver os meus sofrimentos, os meus problemas, né? A vida cotidiana, iluminado pela palavra, consolado pela palavra, né? Como seríamos mais saudáveis, também psiquicamente, também de mente, e de quantas loucuras seríamos poupados, irmãos, se a gente descobrisse essa Léxio Divina. Graças a Deus, hoje há um ressurgimento também entre os leigos, né? E muitos grupos praticam essa Léxio Divina, essa leitura divina. Às vezes com outros nomes, perscrutação da palavra, se faz com os jovens, com as comunidades, todo mundo pode fazer isso, né? Criar esse hábito. Bom, quarta parte é a contemplatio, ou contemplação. Fruto dessa oração, de repente, aqui diz que quem manda é Deus, aqui não depende de você, a contemplação. É a graça de Deus que te faz saborear, experimentar a graça, o amor de Deus, que você meditou naquela passagem. Tá bom? Então, já estou adiantado, estamos acabando. Então, diz o Guigo, esse Guigo, o cartucho não é a cartucheira, cartucho é uma ordem religiosa maravilhosa, a única ordem religiosa fundada por São Bruno, que nunca precisou de reforma, porque nunca deformou. Sempre tiveram a graça de serem fiéis ao carisma deles, que é um carisma muito exigente, né? De silêncio, de oração, de trabalho e de intimidade com Deus. Maravilhoso. Esse Guigo, cartucho, fala essas coisas. Através da leitura, procura a doçura da vida bem-aventurada, a vida feliz. Feliz segundo Deus, não segundo os homens. As bem-aventuranças, né? A leitura procura a doçura dessa vida. Ser feliz segundo Deus. A meditação encontra. A meditação você vai mastigando essa doçura. Ela te leva à oração, onde você pede essa doçura, que no fundo se chama Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem não tem o Espírito Santo não tem nada. Pode pensar que tem muita coisa, mas não tem nada que vai permanecer e que preenche o coração e que sacia. Depois, a contemplação a experimenta, a saboreia. Terminando, a leitura, olha que coisa bonita, isso é do Guigo, o cartucho, o Certosino, da Certosa, que é o nome de uma cartucha famosa na França. A leitura, de certo modo, leva à boca o alimento sólido.
Quando você lê, você entra em contato com aquele texto sagrado, inspirado pelo Espírito, você está pondo na boca o alimento. Quando você medita, você está mastigando, triturando aquela palavra. Quando você reza, você está tirando todo o sabor e o nutriente daquele alimento. E na contemplação é a própria doçura que regala e refaz. Regala, irmãos, porque Deus quer o nosso bem, Deus é amor, Deus se alegra quando vê uma pessoa feliz, contente, agradecida, uma pessoa que se sente amada. E é esse o fruto da Escritura, sentir-se amado. A palavra de Deus, os antigos sempre diziam, uma carta de amor que o Senhor escreveu para você. Só que essa carta fica fechada na estante, às vezes fica aberta, empoeirando, mas você não pega, não lê, não torna ela vida na tua vida. Né? Regala, dá prazer e refaz. Como um alimento que você come e assimila os nutrientes, você se sente com energia, com força, com saúde. Né? A palavra de Deus te dá isso, espiritualmente. Tá bom? Terminando, a leitura, diz sempre o Guigo, a leitura está na casca. É a parte externa, digamos assim. A meditação na substância. Você vai tirando os nutrientes. A oração na petição do desejo. Aquela meditação te suscita necessidades, desejos, e você coloca diante de Deus. A contemplação no gozo da doçura obtida. Tá bom? Isso, teria mais 1000 coisas na liturgia das horas, o volume 3º do tempo comum, da 1ª até a 17ª semana, tem 2 leituras maravilhosas que eu recomendo para quem quer saber o que é a Léxio Divina e os frutos, o Espírito. Né? Uma é do Brevilóquio de São Boaventura, bispo. Quem sabe depois tiramos uma foto dessas 2 leituras e publicamos junto com a diocese, né? Para quem quiser lê-las, tá bom? Vale a pena. É curtinha, mas um tesouro. São Boaventura, franciscano, que foi quem chamou ele de Boaventura, boa sorte, foi São Francisco de Assis, que a mãe levou esse menino quase morto, semi-morto, para que São Francisco o abençoasse e intercedesse. E ele, quando vê o menino, fala, Bonaventura. Né? E o menino recuperou a saúde e se tornou um franciscano maravilhoso e exemplar, doutor da igreja. E depois uma outra leitura linda do Santo Efrem, diácono, sírio, né? Do comentário sobre o Diatessaron de Santo Efrem, que fala a palavra de Deus, fonte inexaurível de vida. É outra leitura maravilhosa. Então, São Boaventura e Santo Efrem. Nós vamos depois dar um jeito de fotografar essas 4 pagininhas para que vocês possam se deliciar com essas leituras e perceber a maravilha. Quem quiser aprofundar esse tema, tem um livro do Dom João Evangelista Martins Terra, é um jesuíta, nascido aqui na Guaiuvira, em Sales Oliveira, né? Dom João, grande amigo e um bispo emérito maravilhoso, que mora em Brasília hoje. Léxio Divina, meditação, oração e contemplação da Palavra de Deus. Aqui ele aprofunda a Léxio entre os monges, entre os padres da igreja, no judaísmo, na toda a tradição da igreja, Concílio Vaticano II. É muito bonito esse livro. E tem um fininho aqui, a leitura, do mesmo Dom João Terra, a leitura da Bíblia no Espírito Santo, da Edições Loyola, bem fininho, que fala dessas etapas todas da Léxio Divina. Tá bom? Tem coisas lindas também do Papa Francisco, abriu-lhes o entendimento. Papa Francisco, domingo da Palavra de Deus. O Papa comenta também da importância dessa leitura orante da Bíblia. Tá bom. Um grande abraço e que Deus nos conceda a graça de nos enamorarmos da Sagrada Escritura, porque ela será nossa companheira de viagem até o céu. E ela já nos fará experimentar as primícias do paraíso, porque o paraíso
não é um lugar bonito, sei lá, com gramado, uma lagoa, né? Mas o paraíso é estar com Deus. E quando eu sento e leio a Escritura e medito e rezo, eu já experimento um pouco do céu. Os judeus, só para encerrar, os judeus falam que no paraíso, quando 10 pessoas estão reunidas, lendo a Escritura, comentando-a e partilhando, né? O céu está no meio delas. Não são elas que vão para o céu, é o céu que vem até elas, porque o céu é Deus, é o amor de Deus que nós recebemos através da Sagrada Escritura. Tá bom. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos ajude a todos a não nos desgarrarmos desse livro maravilhoso que Deus nos deu.